Queridos irmãos, essa noite nós vamos falar a respeito de algo bem desafiador, como temos feito todos os domingos, mas algo que é sensível para muita gente. Nós vamos falar a respeito de dinheiro, tá? E quando se fala de dinheiro, a gente sempre fica pensativo, né? Tem um ditado popular por aí que diz que dinheiro não é problema, é solução. Bom, essa noite nós vamos ver que não é bem assim. Ter pouco dinheiro pode ser desafiador para muita gente, né? Com certeza, né? Ainda mais nesses dias que vivemos, com certeza é desafiador. Mas ter muito dinheiro também é, tá? E esse texto vai falar com a gente isso. Vai nos fazer pensar, refletir a respeito dessa verdade, de como nós devemos lidar com o dinheiro, os nossos bens, as riquezas e coisas assim. Existe aquela ideia que o propósito do homem é correr atrás do sucesso financeiro e ter bastante dinheiro para nunca mais precisar trabalhar. E muita gente tem, enfim, investido anos da sua vida nesse propósito. Ter bastante dinheiro para não precisar mais trabalhar. E aí, quando algumas pessoas têm muito dinheiro, continuam trabalhando. Então, ter pouco dinheiro é desafiador, mas ter muito também é. E às vezes nem precisa ter muito para ser desafiador. Esse texto também vai fazer com que a gente pense nisso. Então, o propósito aqui é caminhar na palavra de Deus e eu e você sermos abençoados na reflexão que ela nos traz. Vamos orar rapidamente? Senhor Deus, nesse momento, Senhor, pedimos, em nome de Jesus, que o Teu Espírito ilumine a nossa compreensão e nos faça compreender, Senhor, o que o Senhor quer dizer para nós, por meio da Tua palavra. E, Senhor, além disso, capacita os nossos corações, mentes e desejos, a fim de que eles se alinhem com essa Tua vontade. Sê conosco. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa noite eu quero falar com vocês, então, sobre dinheiro. E, nesse sentido, esse tema que você está vendo aí, gaste com sabedoria. Nós vamos meditar aí em Tiago, capítulo 5, do verso 1 ao 6. Grande ideia desse texto. Como mordomos fiéis, devemos aprender a usar o que Deus nos dá para a glória dele. Esse texto vai nos fazer pensar a respeito do papel das riquezas em nossa vida. Vai talvez tirar algumas ideias equivocadas que muitas pessoas têm de achar que ser rico é pecado, ou ser pobre é ser santo. Existem pessoas prósperas que são santas, e existem pessoas humildes que não são. Então não é o dinheiro necessariamente que santifica as pessoas, e nem o excesso, a ausência dele, enfim, que vai fazer com que necessariamente uma pessoa seja santa ou não. Mas se trata de como eu e você lidamos com o dinheiro. A maneira como nós lidamos com o dinheiro reflete a santidade do nosso coração. Então, portanto, nós temos que entender que somos mordomos de tudo que Deus nos dá. E nós devemos aprender a usar o que Deus nos dá para a glória dele. Esse texto vai nos desafiar a pensar nisso, como mordomos fiéis, devemos aprender a usar o que Deus nos dá para a glória dele. Todo esse trecho do capítulo 5, do verso 1 ao 12, nós vemos que a avareza é uma grande tentação. E, como uma tentação, ela tenta propor para nós uma solução para um problema, que é justamente a necessidade. Então, essa solução que a avareza propõe, ela vai nos levar a errar, né? A verdade é que a solução para as nossas necessidades, para desafios que nós temos para manter uma casa ou adquirir alguma coisa para a nossa família, está muito mais num coração que aprende a confiar em Deus e no cuidado diário dele de maneira paciente, do que necessariamente se agarrar aos bens materiais, achando que os bens são a âncora para o nosso coração. Não são, não. Todo esse trecho vai nos mostrar isso. Nós vamos ver hoje só do verso 1 até o 6. Essa busca por riqueza material como solução para as circunstâncias que podem advir nas nossas vidas, ela é enganosa. Muito, muito enganosa. E nesse sentido, meus irmãos, aqui, já deixando claro, eu não estou me referindo a você que trabalha para colocar o pão de cada dia na sua casa com a permissão e graça de Deus, tá bom? Eu não estou me referindo ao fato de que o seu trabalho faz com que você seja avarento, né? Ou porque você está dedicando a sua profissão, quer dizer que você é uma pessoa avarenta, não é isso.
Mas o texto vai nos fazer sim pensar a respeito de corações que buscam descansar nos bens materiais, nas riquezas. Então não se trata de você que trabalha, como a maioria dos brasileiros nesse país, para poder cuidar da sua família. Não é disso que nós estamos falando. Mas sim de um coração que é apegado aos bens materiais. Nós, meus irmãos, precisamos de sabedoria no bom uso dos bens que nós temos. Nós precisamos. Seja pouquinho, seja mais ou menos, seja muitão, não é? Seja como for, nós precisamos de sabedoria para saber fazer bom uso desses bens. Cada um de nós quer prosperar. E eu vou dizer, como pastor, o meu desejo é que cada família dessa igreja prospere financeiramente. Contanto que isso não vá contra os planos de Deus. A minha vontade é que cada família prospere, que cada família tenha não apenas o sustento, mas tenha a alegria de desfrutar de coisas boas que há nessa vida que Deus permite. Que você possa fazer uma viagem para um lugar que você gosta ou gostaria de conhecer, para que você possa ter uma casa confortável, né? Para que você possa prover boa educação para os seus filhos ou para pessoas que você ama e quer investir. Tá certo? Então não há nenhum problema em crescermos financeiramente ou sermos pessoas prósperas. Mas o que nós não devemos querer e que eu como pastor não quero é que você faça do dinheiro um Deus. E aí esse texto vai nos afiar a isso. E nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos de sabedoria no bom uso dos bens. E nós vamos ver 3 motivos pelos quais eu e vocês, ou seja, todos nós, precisamos de sabedoria no bom uso dos nossos bens. O primeiro motivo que eu quero trabalhar com vocês essa noite é que nós precisamos de sabedoria no bom uso dos bens, porque as riquezas podem trazer tristeza. As riquezas podem trazer tristeza. Aqui nós vamos ver, meus irmãos, a tristeza que os bens podem trazer. No verso 1. Tá? No verso 1 nós vamos ver as tristezas que os bens, as riquezas podem trazer. Mas riqueza traz tristeza? Traz. Traz sim. Vamos dar uma olhada? Verso 1, acompanha comigo. Agora, prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai, por causa das desgraças que virão sobre vós. Então aqui a gente já começa a perceber que pessoas ricas e que são apegadas às suas riquezas deveriam chorar em decorrência disso. Vamos caminhando e aplicando, tá, meus irmãos? A primeira aplicação que nós podemos trazer a partir do verso 1 para as nossas vidas é essa: reflita sobre o uso dos bens e recursos que você tem. E a gente consegue ver isso claramente no comecinho do verso. Olha o que diz: agora prestai atenção. O que Tiago quer dizer? Presta atenção, reflita, avalie, pense. Mas no quê? Pense no fato de que vocês precisam entender qual a finalidade dos bens que vocês têm. Porque aqui Tiago está se referindo aos ricos. Agora, é necessário um direcionamento aqui. Tiago, ele não tem em vista os crentes ricos. Ele tem em mente os ricos, que pode incluir crentes. E um dos motivos pelos quais me parece que esses 6 versos, ele não está falando necessariamente com crentes ricos, até mesmo porque não existem muitos, ok? A maioria não é. Pode ser que tenha um ou outro, mas a maioria não é. A maioria dos crentes são humildes, né? De famílias humildes. Um dos motivos pelos quais a gente consegue perceber que não é o verso 13. Olha o que diz: alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Ou seja, ele está falando de pessoas que estão passando por aflições, e no contexto da carta é perseguição, pessoas perdendo o trabalho, perdendo seus bens, perdendo sua liberdade, e em alguns casos até possível perdendo a sua vida. Então a grande maioria das pessoas que leria essa carta não são ricos.
Pode ser que hajam crentes prósperos que estão cometendo o erro que Tiago denuncia aqui. Mas o alvo não é esse. Tá? Então aqui, Tiago ele toma o papel de um profeta do Antigo Testamento que está direcionando a sua palavra para um grupo maior de pessoas. E agora esse grupo é todas aquelas pessoas que confiam nas riquezas. E a grande maioria dessas pessoas não é crente, é ímpio, é incrédulo. E ao se dirigir a essas pessoas, de maneira secundária, ele se dirige aos crentes que de alguma forma possam estar errando dessa maneira, ou pelo menos tendo esse desejo no coração, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vê é reflita sobre o uso dos bens e recursos. A gente precisa pensar nisso. O começo aí do verso 1 já deixa bem claro, prestai atenção. A gente precisa refletir a respeito do uso do dinheiro, das riquezas. Meus irmãos, o dinheiro ele não é mau. Ele não é. Não é. Em 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 10, 1 Timóteo 6, 10, Paulo diz algo interessante. Ele diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o que é mal é o amor ao dinheiro, não o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta, é como uma faca. Você pode usar para descascar alimentos e fazer uma refeição saborosa e nutritiva para sua família, ou você pode matar uma pessoa. O dinheiro é uma ferramenta. O que você faz com a ferramenta é que é o problema. Então o dinheiro em si não é mal. É o uso que a gente faz dele e como o nosso coração lida com ele que é o problema. E aí esse que é o ponto. O dinheiro não é mal, mas requer cuidado. Requer muito cuidado, porque no próprio texto que eu acabei de ler, no verso 10 aí, de 1 Timóteo 6, o apóstolo Paulo vai dizer para nós que por causa dessa cobiça, que é o amor ao dinheiro é cobiça. Uma palavra que você pode substituir é avareza. A avareza, a cobiça, é o amor ao dinheiro. Então, a cobiça, a avareza, é responsável por desviar alguns da fé e fazer com que eles sejam torturados com muitas dores. É o que diz aí o verso 10. Ou seja, pessoas que ou deixaram os caminhos de Deus por causa da avareza, ou tiveram muitas dificuldades e problemas em suas vidas por causa do amor ao dinheiro. Então o dinheiro em si não é mal. O ponto é como nós usamos ele e onde está o nosso coração nisso tudo. Então o dinheiro não é mal, mas requer cuidado. Meus irmãos, as riquezas, elas, muitas das vezes, elas nos tentam. E elas nos tentam produzindo uma falsa segurança. O desejo de controlar outros e produz orgulho espiritual. Então você veja que Tiago, aqui no verso 1, ele se direciona aos ricos. E ele usa esse termo não apenas para poder identificar o grupo, mas porque provavelmente essas pessoas se orgulhavam de ser ricas. Elas gostavam dessa posição, elas achavam bom. E aqui Tiago está desafiando esse orgulho, essa falsa segurança e esse falso poder que poderia estar presente no coração deles. E é justamente isso que muitas das vezes o nosso coração deseja. A gente quer ser rico porque é bom ser rico. Porque o rico, ele é respeitado. Porque o rico, ele faz as vontades dele. Porque para o rico não há não. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, quantas vezes ele quiser, na hora que ele quiser. A gente quer isso. Então, ele é seguro, ele está bem, ele não está disposto naquelas situações da vida de altos e baixos, o que não é verdade. Não é verdade, é uma ilusão. Mas para a gente, muitas das vezes, é isso. E aí, Tiago quer, nesse texto, desafiar a gente justamente nisso. E ele vai dizer, na sequência, chorai e lamentai por causa das desgraças que virão sobre vós. Ou seja, Deus trará desgraças, ou permitirá desgraças por causa dessa conduta. O mundo hoje é governado por uma parcela muito pequena de pessoas, que é dono de praticamente quase tudo, humanamente dizendo. E essas pessoas se acham Deus, têm poder de vida ou morte. Elas realmente acham que pode controlar a vida de nações. E se você, uma hora, conhecer quem são essas pessoas, você vai ver a arrogância que eles têm. E é isso que Tiago quer alertar a esse coração. Meus irmãos, se você voltar lá no capítulo 1, do verso 10 e 11, você vai ver que a miséria material pode estar na próxima esquina.
Eu não estou falando miséria espiritual, tá bom? A miséria espiritual, ela pode estar presente tanto na vida da pessoa financeiramente humilde, quanto na vida da pessoa financeiramente próspera. Então não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da miséria material, ou seja, da dificuldade, da falta de recursos, daquela situação que nos pega de surpresa. Isso pode acontecer na vida de qualquer rico. Olha o que diz aí, em Tiago 1, 10 e 11. Rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva. Então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Quem é rico hoje, pode não ser amanhã. Vocês se lembram daquele empresário brasileiro? Não que ele é pobre hoje, tá bom? Eu creio que não. Mas não tem toda a projeção que ele teve no passado. Aquele empresário brasileiro que ficou conhecido pelo método 360, né, que ele falava que é o método lá de gerenciar negócios, que era revolucionário, o homem responsável aí pelos negócios do pré-sal, o Eike Batista. Vocês lembram? Depois foi se descobrir da onde que vinham grande parte dos recursos dele. Mas, se eu não me engano, foi na época do governo Dilma, né? Então nós estamos falando aí de 16, eu acho, 2016, 2015, se eu não estiver errado. O Eike Batista era chamado num monte de lugar no Brasil e fora como o modelo do homem bem-sucedido. E tinha muita coisa errada, e inclusive esse texto vai pegar justamente essa maneira de ficar rico. Simplesmente, ele não está mais na posição que ele está. Se nós olhássemos lá em 2015, 2016, esse homem que escreveu livros, era chamado para falar a respeito de sucesso, a gente olhando para esse homem, a gente diria, esse homem ele é imbatível. Não, não é não. Então, seja agora, ou seja no fim da vida, ao seu tempo, a pessoa que confia nas riquezas, conforme Tiago diz aí no verso 11, essa pessoa vai murchar como uma florzinha que seca ao sol e simplesmente esfarela. Nós temos que estar atentos a isso. As riquezas, elas não são para sempre. Então, portanto, a riqueza pode trazer tristeza. Porque a gente pode perder. Porque ela pode trazer consequências desastrosas para as pessoas que estão próximas de nós e para pessoas que nós nem conhecemos. Pode prejudicar a vida delas. Esse apego demasiado à riqueza pode trazer muitos males. E o texto da palavra de Deus diz claramente, lá em 1 Timóteo 6,10, que muitas pessoas trouxeram para si muita tristeza, muita tribulação e muita dor, justamente por avareza. Esse alerta é importante. Primeiro motivo, então. Segundo motivo pelo qual eu e vocês, todos nós, precisamos de sabedoria no bom uso dos bens, é porque, meus irmãos, as riquezas podem se perder. As riquezas podem se perder. Aqui nós vamos ver, do verso 2 ao 3, que os bens, ele tem esse efeito corrosivo. Ele se desgasta, ele acaba, ele termina. Vamos ler? Olha o que diz, verso 2 e 3. Vossas riquezas estão podres, e vossas roupas roídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós e devorará a vossa carne como fogo. Aplicando esse texto para as nossas vidas, a gente pode dizer, meus irmãos, que é necessário desenvolver uma consciência que os bens são passageiros. Todos eles. Todos os bens acabam. Aqui na cidade, na região, tem muitos casarões antigos. E esses casarões, 100 anos atrás, vamos pensar na época da República Velha, né? O alto aí do café, eles eram casarões bem opulentos. Tem várias fazendas aqui na região, fazendas que possivelmente eram de fazendeiros prósperos. E não só aqui em Pedreira, região de Campinas. Você anda em Campinas, você vê grandes fazendas. Inclusive prédios públicos. Se eu não me engano, o Instituto de Agronomia, se você já passou ali na avenida, para quem está saindo de Campinas fica à esquerda, você vê o Instituto de Agronomia, que eu acho que é do Unicamp. É um casarão gigantesco, a fachada dele é enorme, muito bonito. Foi conservado, né? Porque se tornou um prédio público.
Mas já imaginou a família que era dona daquele casarão? Né? Toda essa região aqui abrigava grande parte dos barões do café da República Velha. Eram homens muito poderosos. São Paulo ditou, por muito tempo, junto com Minas Gerais, a direção política do nosso país. Não eram pessoas humildes, eram pessoas muito ricas. Tão ricas que tinham, inclusive, poder político. Se você olhar agora esses casarões, meus irmãos, a não ser aqueles que foram tombados ou conservados pelo poder público para ser um prédio que vai abrigar alguma coisa, eles estão jogados às traças. E muitos deles, inclusive, você não pode nem entrar, porque você corre o risco de sofrer um acidente. As riquezas, elas se corroem. Se corroem. Quando nós focamos o nosso coração nos bens materiais, nós estamos investindo em coisas que acabam. Então nós temos que aprender a fazer bom uso disso, porque elas não são eternas, elas acabam. Diante disso, frente ao fato de que os bens se desgastam e há um aspecto de corrosão nos bens, nós temos que aprender a administrar bem esses bens como mordomos fiéis. Precisamos. Porque senão vai acontecer o que está no verso 3. A ferrugem testemunhará contra vós e devorará a vossa carne como fogo. Aqui é interessante, porque quando você tem um bem, e esse bem ele se desgasta, dependendo do bem, o que você faz? Você joga no lixo ou põe fogo, não é? Então a ideia é o quê? São materiais que não servem mais e que vão ser destruídos. Só que aqui é o contrário. Aqui são os bens que vão destruir a pessoa que os possui. Olha o que diz aí no verso 3. Devorará a vossa carne como fogo. Os bens consomem a vida da pessoa que não sabe utilizar de maneira adequada cada um deles. Meus irmãos, eu vou trazer aqui uma analogia interessante, que inclusive é dada por quem trabalha no mercado financeiro. Eu peguei aqui uma instrução, uma reflexão que o Sicoob colocou. Sicoob, acho que alguns de vocês conhecem, né? Uma instituição financeira, bancária. Ele colocou a respeito do dinheiro, eu achei muito interessante. E aí, esse princípio aí para você. Dinheiro é como água, precisa fluir. Olha o que ele diz. O dinheiro é como água. Se for pouco e ficar parado na poça, ele evapora. Então, pouquinho parado, gera uma poça e evapora. Se for muito e não for movimentado, cria lodo. Dinheiro tem que circular como as águas de um riacho. Daí ele ganha vitalidade, engrossa e vira rio. E o rio sempre corre para o mar. Então o dinheiro, quando a gente entesoura ele e guarda por causa da questão da avareza, é como se fosse uma água que empoça, fica empoçado. E isso é perdido de alguma forma. Seja porque evapora, seja porque junta tanto que aquilo ali vira um pântano. E é isso que acontece quando a gente lida mal com guardar dinheiro. Eu vou dar uma aplicação daqui a pouco em como a gente pode guardar bem. Mas quando a gente guarda mal, pode acontecer isso. O dinheiro é como água. Guarda isso. O dinheiro é como água. E a água precisa fluir. Ela não pode ficar parada. Tá bom? A água precisa fluir. O ponto é como fazer fluir. E nós vamos falar disso. Mas o dinheiro, ele como água, ele precisa fluir. Ele não pode ficar parado. Você veja que é uma instituição financeira falando a respeito disso. É interessante. E para que isso ocorra, para que a gente não emposse, a gente precisa evitar o apego do nosso coração aos bens materiais. Nós precisamos atacar o nosso apego ao dinheiro. A gente precisa lidar com o dinheiro, que em si mesmo não é mal, é só o uso que a gente faz que pode ser mal, mas nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro de uma maneira cristã e sábia. E apegar-se ao dinheiro não é uma maneira sábia. Então precisamos evitar isso. Sabe ao que eu e você precisamos apegar, meus irmãos? A providência de Deus, ao cuidado de Deus. Saber que Deus cuida da gente. Ele sabe do que nós precisamos e Ele proverá cada uma dessas coisas. E além desse apego à providência de Deus e não ao dinheiro, não aos bens,
nós precisamos priorizar o reino de Deus. Coloque o reino de Deus como prioridade dos seus bens, das suas finanças e do investimento que você vai fazer. Coloque isso. Não estou dizendo que você tem que dar tudo para a igreja, não é isso. Investir no reino não é necessariamente trazer tudo que você tem, não é isso para a igreja. Essa é uma parte importante, mas não é isso. Busque fazer investimentos ou fazer o dinheiro fluir como água de uma maneira em que ou os valores do reino estejam inseridos ou os propósitos do reino estejam em vista. Entenderam? Então, quando você for fazer essa água fluir, pense: os princípios que eu estou utilizando para fazer esse rio correr são princípios do reino de Deus? Ou são propósitos ligados aos propósitos do reino de Deus? Aí esse rio vai fluir com água límpida e vai abençoar a vida de muita gente. Aqui, 2 citações que eu quero trazer para vocês que eu acho que vai ajudar bem a gente pensar sobre isso. Utensílios e ornamentos de ouro e prata corroem e mancham. A corrosão destrói o valor do metal. Os cristãos deveriam usar o dinheiro, não acumulá-lo. O que Thomas Constable está querendo falar aqui com a gente? Não é necessariamente a gente guardar tudo numa conta, ou fazer igual antigamente, guardar debaixo do colchão, né? Não é isso. Mas entender que, seja guardando, seja investindo, seja abençoando a vida de pessoas, ou tendo um projeto com esses bens e recursos, isso tem que ser pautado com um propósito claro, vinculado ao reino de Deus. E não apenas para nós entesourarmos dinheiro, tá? Que é o que é dito, inclusive, aí no capítulo 5. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós e devorará a vossa carne como fogo. Tende juntado tesouros nos últimos dias. Aqui, quando fala tende juntado tesouros nos últimos dias, ele não está se referindo a um bom tesouro, mas a um mau tesouro. Por quê? Porque aqui no verso 3 ele diz que essas riquezas, o ouro e a prata, vão testemunhar contra eles. E nesse caso, temos que pensar como nós, contra nós. Aqui Tiago está falando primeiro para os ricos, não necessariamente todos os crentes, mas se incorremos nesse problema, temos a mesma situação. Ou seja, todas as pessoas mais poderosas e ricas desse mundo, né? Então, o Bezos, o dono lá da Microsoft, do Facebook, do Google, enfim, todo esse pessoal, toda essa riqueza gigantesca deles vai ser um testemunho contra eles. Entendeu? Quando eu leio esse texto, sabe uma coisa que me vem à mente? Eu não tenho agora moedinha, mas enfim. Pensa numa moedinha. Não tem nenhuma aqui embaixo também. Pensa que essa moeda é como se fosse uma testemunha do que a gente faz com ela. Entende? Essa é a analogia de Tiago. E dependendo do que a gente fizer contra ela, ela vai contar no último dia o que foi que a gente fez. Agora você pensa uma pessoa que cria um grande tesouro, parecendo o Tio Patinhas, da revistinha. Não sei se as crianças já leram, né, Tio Patinhas. Não é assim? Talvez você pensou lá o cofre, né? O Tio Patinhas não tem a moeda da sorte dele lá? Lembra? Quando você lia a revistinha? Aí a moeda da sorte é a primeira moeda que ele ganhou. Acho que era uma moeda de $1, se eu não me engano, algo assim. E ele tinha um carinho tremendo com aquilo. Eu sempre achei muito estranho, enfim, o desenho, mas é isso. Então, ele nada, né, no cofre, nas moedas, você vai lembrar lá da cena. Pensa, cada moedinha daquela, testemunhando contra nós e contra os ricos, por causa da avareza deles. Por causa desse entesouramento. É disso que Tiago está falando. Então, conforme Warren Wiersbe vai dizer aqui pra gente, a Bíblia não desencoraja a poupança, nem mesmo o investimento, mas condena o entesouramento, ou seja, fazer um tesouro, como o Tio Patinhas fazia no cofre. Lembra? Que ele nadava, aquelas coisas todas. Por quê? Porque, meus irmãos, se a gente entesourar os nossos bens, só guardando por motivos pecaminosos, e não entender que o uso do nosso dinheiro é uma expressão do nosso relacionamento com Deus, e os ricos desse mundo não fazem isso, mas nós precisamos fazer. Se a gente não entender que isso é necessário, a ideia de Tiago é mostrar que esse grande tesouro vai apodrecer diante dos nossos olhos.
O grande problema da avareza é que a pessoa ela não consegue perceber que tudo aquilo ali que ela está guardando por motivos pecaminosos vai ser comido pela ferrugem, vai acabar. Há uns anos atrás tinha a cena, né, daquelas pessoas mais antigas que guardavam dinheiro debaixo do colchão no interior. E aí não se preocupava com as mudanças de moeda que aconteciam. E várias vezes tiveram reportagens, talvez você se lembre, de pessoas que no determinado momento alguém descobriu que tinha lá o dinheiro no colchão, no guarda-roupa, alguma coisa assim, e foi dar uma olhada, é de moeda que não vale mais. Você lembra do cruzado novo? Lembra? Mas teve uma moeda antes dessa, né? Era o cruzeiro, né? Cruzeiro, cruzado novo. Não tinha? Que tinha até a nota com o Duque de Caxias, Barão do Rio Branco, não era assim? Deodoro da Fonseca, tinha lá os personagens históricos. Hoje, essas notas só existem na mão de colecionadores. Não vale nada. Se você levar no banco, é papel colorido. E teve gente que perdeu o dinheiro por causa disso, porque ficava entesourando. Tesourando aquilo ali como um tesouro, até que houveram mudanças no sistema financeiro nacional e aquele dinheiro não valia mais. E a pessoa ela era tão apegada a esses bens que ela nem sabia disso, porque ela não se preocupava em saber quanto vale o dinheiro, quais são as mudanças, o que ela pode fazer com esse dinheiro, que é fazer o rio correr. Não, só queria guardar. Aí um belo dia alguém contou para ela, o seu dinheiro não vale nada. Esse é o problema. E é isso que Warren Wiersbe está alertando a gente. A questão não é que eu e você não podemos investir ou fazer uma poupança, isso inclusive é um bom uso do dinheiro, mas isso não é apenas guardar, tem que ter um propósito, uma finalidade. E essa finalidade não pode ser movida apenas pela nossa avareza, mas por propósitos relacionados ao reino de Deus. Então é importante isso. E por isso, meus irmãos, esse porquê é importante. As riquezas podem se perder. O terceiro motivo pelo qual eu e você precisamos de sabedoria no bom uso dos bens é porque as riquezas podem ser mal usadas. Elas podem ser mal utilizadas. Aqui nós vamos ver do verso 4 ao 6 o mau uso dos bens. Segue comigo, por gentileza, vamos ver. O salário que desonestamente deixastes de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos, clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui nós vemos, meus irmãos, que o enriquecimento por meio de injustiças é um pecado que clama a Deus. E aqui fica claro que Tiago não está em vista apenas de cristãos aqui. Porque isso é um pecado terrível na igreja. Mas dos avarentos e materialistas de maneira geral que existem por aí. E que muitas das vezes são tidos como exemplo de pessoas as quais nós devemos seguir. Pessoas que ficaram ricas roubando, oprimindo, enganando, traindo e destruindo vidas e sonhos e famílias. Tiago diz de maneira clara que esse pecado clama aos céus. Esse pecado chega na presença de Deus. Olha o que diz no final do verso 4. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus está ciente disso. Pessoas que enriqueceram por meio de atos ilícitos, criminosos, pecaminosos, porque queriam mais guardar para si do que glorificar a Deus com os seus recursos. E não entendem que o que elas têm, ou o que eu tenho, eu e você temos, não é nosso, é de Deus. Porque no dia que nós entendemos que é de Deus, nós não vamos guardar para a gente, nós vamos guardar para Deus. Agora, se não é de Deus, se é meu e seu, então aí a gente vai guardar para a gente. Tudo depende da sua perspectiva em relação aos bens. É seu, pode guardar. É de Deus, guarda para Deus. Investe para Deus, usa para Deus. Abençoa segundo a vontade de Deus. Os propósitos são de Deus, não são nossos. E os ricos, aos quais Tiago se refere, eles guardam para eles. Os interesses são deles. E nós não podemos ter esse coração. Não podemos.
Aqui no verso 5 nós vemos que o coração deles estava cheio do que na nossa língua a gente chama de luxúria. A luxúria não é necessariamente luxo, tá? Tem a ver com luxo, que é viver, né, de uma maneira nababesca, luxo, essas coisas todas, mas não é isso. Luxúria tem a ver com uma pessoa que é movida pelo bem-estar e pelo prazer. Quer comer bem, vestir bem, ter bens, viver bem, sempre ter prazer, sempre ter conforto, sempre ter alegria. Esse é o alvo da vida dessa pessoa. E nós vemos numa cultura extremamente luxuriosa. É a cultura hedonista, é a cultura do prazer. E é justamente esse coração que esses ricos têm. Olha o que diz o verso 5: vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres. Esse é o sonho do mundo. Comer bem, dormir bem, morar bem, viver bem. Não ter falta de nada. Só ter as coisas boas da vida. Eu quero aproveitar as coisas boas da vida. Não é isso? Então é isso que está no coração dessas pessoas. E é por causa disso e outros pecados que essas pessoas roubam, traem, enganam e destroem vidas. Porque se for para o meu prazer, não importa o que eu vou fazer com o outro. Não podemos ter esse coração. Porque o nosso propósito é o de Deus, não o nosso. E Deus é tão bom, meus irmãos, que a grande maioria de tudo que nós temos, Deus permite que nós usemos. O ponto é como nós temos investido esses recursos. A avareza pode estar tomando o nosso coração, e esse não deve ser o coração de um filho de Deus. Evite a extravagância, a autoindulgência, a desonestidade. Pratique a moderação e simplicidade. Meus irmãos, a moderação, a simplicidade são um grande remédio para uma vida que deseja luxúria, prazer, esse estilo de vida hedonista. Com isso eu não quero dizer que nós não possamos ter prazer. Mas a nossa vida não é pautada pelo prazer. O propósito da nossa vida não é esse. Como também o propósito da nossa vida não é guardar. O propósito da nossa vida é investir bem para a glória de Deus. E para isso a gente precisa de sabedoria. E nesse sentido, a gente tem que estar ciente que quando nós vivemos para o nosso prazer, na verdade, nós estamos acumulando juízo sobre as nossas vidas. Porque é isso que os ricos desse mundo estão fazendo. A avareza, ela funciona como uma maneira de engordar esses avarentos como animais para o dia do abate. E é essa a aplicação que você está vendo. A luxúria engorda os avarentos como animais para abate. Verso 5. Engordastes o coração no dia da matança. Eles engordam, e às vezes engordam até fisicamente. Agora, eu sou gordinho, não é porque eu sou avarento, tá bom? Nada a ver ser gordinho com avareza. Mas tem pessoas que elas vivem tanto pelo prazer, tanto pelo próprio deleite, que elas acabam destruindo a sua própria saúde, abreviando a sua própria vida, por causa desse apego ao prazer desmedido. Mas seja se a pessoa tem um tipo de saúde ou não, o ponto não é esse. O ponto é que quando nós vivemos dessa maneira, nós estamos engordando a nossa vida para o juízo, para o dia do abate. A luxúria funciona como uma engorda dessas pessoas, como bois bem gordinhos, para aquele dia em que elas serão levadas para o matadouro e vai vir aquele martelo pneumático na nuca, acabou. Simples assim. Então você veja que tem que ter muita sabedoria para lidar com os bens, com o dinheiro, com as riquezas. Porque ou o dinheiro pode ser bênção na vida de muita gente, a começar na nossa e das pessoas que nós amamos e queremos abençoar, como o dinheiro pode ser um testemunho e juízo contra nós, porque será na vida dos ricos que não glorificam a Deus com os recursos que eles têm. Deus permite que esses homens enriquem, porque Deus está permitindo que eles caminhem para a perdição, trilhando a destruição com as suas próprias mãos e pés. Eles estão trazendo o juízo para si.
A pergunta que fica é, nós precisamos fazer isso conosco? Esse é o caminho que a gente quer para a gente? Tiago está desafiando aqueles crentes a considerar isso e dizer não. Meus irmãos, a avareza, ela mata a generosidade e retém a bondade. Ela mata completamente a generosidade. Pessoas avarentas não são generosas. E tem muita dificuldade de expressar a bondade de Deus por meio de suas vidas. E nesse sentido, meus irmãos, uma palavra de encorajamento a cada um de nós, essa igreja. Eu posso testemunhar que a nossa igreja tem demonstrado muitas e muitas vezes um coração gracioso, generoso e bondoso. E isso é motivo para nós glorificarmos a Deus e agradecermos a Ele pela vida da nossa igreja. Nós não estamos numa igreja em que o dinheiro é o foco da mensagem. Você veja que nós dizemos palavras relacionadas a dinheiro incidentalmente no curso, do culto, em momentos que são necessários, ou desafios que nós temos. Mas o foco da nossa igreja não é esse. E o foco também do que nós ensinamos não é sermos pessoas riquíssimas. Reconhecemos que Deus pode prosperar a vida dos seus filhos, mas não é o foco da nossa igreja. E nesse sentido, porque não é da Bíblia, né? E nesse sentido, nós temos que agradecer a Deus, porque nós estamos numa boa igreja que tem uma visão sadia em relação ao uso dos recursos. Mas isso não impede que tenhamos de estar atentos a isso, tá bom? Mas eu quero encorajar você a glorificar a Deus, porque eu, pessoalmente, eu imagino que você também pode testemunhar muitos momentos de generosidade, de bondade, de graça que essa igreja tem manifestado. Meus irmãos, tudo gira em torno, na verdade, do dinheirismo. O que é o dinheirismo? O dinheirismo é o dinheiro? Não, o dinheirismo não é o dinheiro. O dinheiro não é mal em si mesmo. O dinheirismo é essa filosofia de vida em que o dinheiro se tornou um Deus. E tudo isso é muito, muito, muito perigoso e muito destrutivo. Nós precisamos reconsiderar esse estilo de vida, precisamos reconsiderar essa maneira de viver e de pensar. Temos de estar atentos a isso. Então o dinheirismo, ele é um ídolo muito poderoso em nosso tempo. Cuide do seu coração. As pessoas destroem a própria vida, gastam os anos que têm e às vezes destrói a própria família por causa de dinheiro. De dinheiro. Se nós tivermos que abrir mão de coisas, se tivermos que sacrificar coisas, se tivermos que sofrer, façamos cada uma dessas coisas para a glória de Deus e não por dinheiro. E se você for parar para pensar, é muito pouco, não é? Você gastar os anos da sua vida, eu gastar os anos da minha vida, saúde, tempo, a nossa juventude, as nossas capacidades, o nosso cabelo branquear, ou talvez alguns até perder, por causa de uma coisa que estraga, que basta o Banco Central falar que não vale mais e aquilo ali não vale mais nada, de maneira arbitrária. Será que vale a pena? Eu creio que não. Esse texto nos faz pensar sobre isso. O dinheiro é importante. Deus permite que ele exista com uma finalidade. Nós precisamos sim lutar pelo pão de cada dia, com um trabalho honesto, entender que há um espaço para o dinheiro em nossas vidas, mas ele não é Deus e jamais poderá ser. E conforme a palavra de Deus diz de maneira bem clara lá em Colossenses capítulo 3, no verso 5, a avareza é idolatria. Colossenses 3,5 diz isso de maneira bem clara. Em Apocalipse, capítulo 22, diz que, se não me engano, 21 ou 22, diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Não faça do dinheiro um Deus, como o mundo faz. O que nós precisamos fazer então? Fazer como Deus fez. E nesse momento, o evangelho é muito importante para as nossas vidas. Deus, meus irmãos, que é Senhor de tudo. Ele sim é Senhor de tudo. Tudo, tudo, tudo. Todos os bens. Tudo que é valioso. Toda a criação. Deus que é Senhor de tudo. Ele graciosamente nos deu a si mesmo em Cristo. Para que eu e você pudéssemos herdar tudo nele. Então nós que somos só criaturas, queremos fazer do dinheiro nosso Deus, para o nosso prazer, quando agimos como as pessoas do mundo agem.
Mas em contrapartida, Deus, que é Senhor de todas as coisas, nos entregou a Ele mesmo, em Jesus Cristo, para que por meio de Jesus Cristo, eu e você, e todo que nele crê, pudesse herdar todas as coisas nele. Então o Evangelho não é sobre quanto nós conseguimos ter, é sobre o quanto nós conseguimos dar, porque foi isso que Deus fez. O meu encorajamento para cada um de vocês é: lute para ter o que Deus permitir, com todo o seu afinco, com toda a sua capacidade, com toda a sua criatividade, com tudo que Deus permitir que você consiga obter de maneira lícita, né? E que glorifica a Deus, a fim de que você possa dar o máximo do que o seu coração, impactado pelo Evangelho, te permitir dar. Porque o Evangelho não é sobre ter, nem guardar, nem tesourar. É sobre dar. Deus deu o próprio Filho por nós.